Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do segundo ano do ensino médio, noturno e diurno. Aqui é o professor Vitor. Já antecipo, pedindo desculpa pela demora para a entrega do material. Eu tive meio doentado, como eu falei na semana anterior. Mas agora a gente está melhorzinho, vamos trabalhar. O assunto dessa aula agora é lei de Hess. O que é a lei de Hess? A lei de Hess é uma técnica, mais uma técnica para se calcular o ΔH da reação. O ΔH da reação é a quantidade de energia envolvida nos processos. Então, na página 47, nós já vimos energia de ligação na aula 1. Agora, na semana 2, a gente está falando de lei de Hess na página 51 do material de vocês. Então, vamos lá. Lei de Hess. A definição é bem clara. Segundo a lei de Hess, esse pesquisador, a variação da entalpia de uma reação depende exclusivamente da entalpia final e da entalpia inicial dos produtos e dos reagentes, seja a reação realizada em uma única etapa ou em várias etapas. Então, aqui do lado a gente tem um resumão. Está vendo o esquema aqui embaixo? Quanto é o ΔH do processo todo? É o ΔH1 somado com o ΔH2, somado com o ΔH3 em cada etapa. Vamos dar uma olhadinha aqui no esquema para a gente entender. A água sólida, para ela virar água líquida, ela ganha uma certa quantidade de energia. Para a água líquida virar água gasosa, outra quantidade de energia. Se a pergunta fosse, quanto é para que a água vá direto de sólida para gasosa? Então agora eu quero ir de sólida direto para gasosa. Como ocorreram duas etapas, a energia gasta na primeira etapa é somado com a energia da segunda etapa. Então a energia final é a soma da primeira etapa com a segunda etapa. Isso é a lei de Hess. Parece muito lógico, né? Só que quando a gente vai trabalhar com números, nem sempre é fácil assim. Então eu vou explicar através de assim. Bom, a teoria é essa. Você vai somar todas as etapas do processo até obter a etapa que você quer. Ponto final. Exercício 1. Lembrando, estou falando aqui da semana 2 do PET 4. FGV, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Em um conversor catalítico, usado em veículos automotores, em um cano de escape para redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é esta aqui. Então, esta é a reação considerada mais importante. Agora, olha o que foi dado embaixo. Sabendo que as entalpias das reações abaixo são, aí agora forneceram outras reações, ó. Carbono grafite mais meio O2 gasoso, formando CO. A energia envolvida, o sinal negativo indica que a reação está liberando 26,4 calorias. Uma outra reação, que envolve a grafita também, só que agora com 1 mol de oxigênio, forma CO2. Na primeira foi formada CO. A energia envolvida também é energia liberada de 94,1. A pergunta é, pode-se afirmar que a reação inicial, esta aqui, ó, é exotérmica, endotérmica e absorve ou libera energia. Eu vou limpar essas marcações aqui para não ficar tão poluído essa visualização. Pronto, limpei. Agora vamos observar uma coisa. Eu vou chamar essa reação de 1 e essa aqui de 2, para vocês entenderem. E eu quero calcular o ΔH desta reação aqui, ó. O que eu devo fazer? Eu tenho que ficar de olho nessa reação, porque é ela que vai me passar as informações que eu preciso. Primeira pergunta, eu encontro CO gasoso em alguma das equações de baixo? Sim, olha aqui, só que temos um problema. O CO da equação acima, ela está do lado esquerdo. A seta está aqui, a seta está aqui, a seta está aqui. Eu quero antes da seta, só que ele está aparecendo depois da seta, não tem problema. Significa que eu vou pegar a equação 1 e vou escrevê-la invertida.
CO formando C grafite mais meio O2 gasoso. O ΔH desta reação, atenção aqui agora, aqui está negativo, mas como eu inverti a equação, ela vai vir positivo, 26,4. Voltando a olhar para a equação 1, a outra pergunta é, agora eu quero O2, né? Só que as duas equações têm O2, será que eu vou pegar a certa? Eu sei que eu já peguei o O2 da primeira equação, mas, na dúvida, isso vale para qualquer exercício, se você estiver procurando uma substância e ela estiver repetida em várias equações, no primeiro momento você pula ela, porque ela vai se regular e você vai descobrir onde ela está certinho. Então, na dúvida, eu não vou fazer nada, eu vou pular. Qual que é a próxima substância? A próxima substância aqui é o CO2. Ele se encontra depois da seta. Qual das reações tem o CO2? A primeira tem CO, a segunda tem CO2. Opa, o CO2 se encontra na segunda equação, que é exatamente o que eu estou procurando. Então agora o CO2 se encontra na direita. E a equação que tem o CO2 é a número 2 aqui, ó, que também está à direita. Então a equação 2 está de acordo com a posição dele, do CO2. Então é só copiar a equação 2. C grafite mais O2. Eu tenho o hábito de colocar setinha debaixo de setinha para facilitar o trabalho. Formando CO2 gasoso. Então eu copiei a equação 2. E aqui eu vou colocar do lado a energia envolvida. Como a equação não foi invertida, o número é o mesmo, 94,1. Se tudo estiver certinho, agora eu posso fazer uma soma. E olha o que vai acontecer. Sempre assim, gente. Se você está somando duas equações, alguém está sendo repetido na primeira etapa em relação à segunda. Então, ó, grafite foi cortado. Agora, atenção, o O2 aqui, o número que aparece aqui no número é 1. E aqui é meio. 1 é meio mais meio. Então, significa que eu posso cortar o oxigênio da esquerda com o da direita. Mas aqui eu tenho 1 menos o meio que está lá do outro lado da seta, sobra meio do lado de cá. Então, ficamos com resultado CO gasoso mais, isso aqui agora é meio O2 gasoso, coloca a seta, CO2 gasoso. Observe, esta equação que eu acabei de colocar é a equação que tínhamos aqui em cima. Então eu estou no caminho certo. Agora o meu objetivo é apenas calcular esse ΔH. Vamos chamar isso aqui de 1, esse aqui de 2, e o ΔH completo será o ΔH1 mais o ΔH2. Qual que é o ΔH então? Mais 26,4, somado com menos 94,1. Mais 26,4, mais menos 94,1. O número maior em módulo é negativo, então vai dar menos 67,7. Olha a unidade quilocalorias. Por mol, aí eu posso escrever aqui por mol de CO, por exemplo. E agora então eu obtive a resposta. Agora, esse sinal significa liberação de energia. Então, eu posso vir aqui procurar. Exotérmica, liberação exotérmica. Se é negativa, exotérmica. Então pode ser essa. Fora, fora. Agora, exotérmica absorve é uma contradição. Exotérmica exo é para fora. Exotérmica libera 120, o número não é este. Mas por que esse número 120 apareceu aqui? Ele é uma pegadinha. Ele quer que você faça a soma desses dois valores. 120. E ele ainda fala que libera. Então, não é nada disso. Então, atenção à pegadinha. Não é para sair somando, não. Eu tive que inverter uma das equações. Por isso que não é o caso aqui nosso. Continuando. Então, é exotérmica e libera 67. Mas cadê o sinal? A palavra libera já significa que o ΔH é negativo.
Não existe energia negativa, falei isso na aula anterior. Tentei ser o mais tranquilo, falar bem devagar para vocês entenderem a questão. Agora vamos fazer as outras um pouquinho mais rápido. Tudo bem? Próxima questão. Questão 2. Gran Rio, Rio de Janeiro. O elemento químico tungstênio, símbolo W, é muito utilizado em filamentos de lâmpadas incandescentes comuns. Essas lâmpadas já estão muito em desuso aqui no Brasil. Quando ligada a elementos como carbono ou boro, formam substâncias quimicamente inertes que reagem muito pouco e bem duras, muito duras. O carbeto de tungstênio, símbolo WC, sólido, muito utilizado em esmeris, lixas para metais, etc., pode ser obtido por essa reação aí. Um carbono grafite mais um tungstênio sólido, dando carbeto de tungstênio sólido. Aí foram dadas três reações e ele pede, a partir das reações que vocês estão vendo embaixo, calcule o ΔH da reação para a formação do WC que está na primeira equação. Eu tenho que descobrir a energia desta reação conhecendo essas três que estão aqui embaixo. Então, primeira pergunta, qual equação tem grafite? Observando aqui, grafite é a segunda. Eu quero grafite do lado esquerdo da seta. Olha a seta aqui, as setas aqui. E o grafite está do lado esquerdo aqui, então vou só copiar a primeira equação. Vou fazer um resuminho aqui, vou ficar colocando essas apresentações não. Só colocar carbono mais oxigênio, formando CO2. Vou colocar aqui o ΔH. Como eu não inverti, o valor continua. Agora eu quero o tungstênio do lado esquerdo. Qual equação tem o tungstênio? A primeira. E ele está do lado esquerdo também. O tungstênio está aqui. Aqui. E ele está do lado esquerdo. Então é só copiar a primeira equação. Agora eu quero WC. Qual equação tem WC? A última. Só que temos um problema agora. O WC se encontra do lado direito, na que eu quero, e na que eu vou usar está no lado esquerdo. Então significa que eu vou ter que inverter a equação toda. Então eu vou lê-la ao contrário. WO3, tá aqui, mais CO2, originando WC mais 5 meios de O2. Agora atenção, o ΔH vai ser trocado o sinal. Era menos, vai ficar mais agora, mais 1196. Pronto, eu coloquei todas as substâncias que eu queria aqui para calcular o ΔH na posição que eu queria e na quantidade que eu queria. Então agora vamos fazer uma soma. Isso vai ter que acontecer. Alguma coisa aqui vai ter que ser cortada. Eu já estou vendo, ó. CO2 com CO2. Ah, eu também estou vendo o WO3 aqui com WO3 aqui, ó. Vou colocar com dois tracinhos. E o interessante, ó. Aqui é o número 1. 1 mais 1,5, que 3 sobre 2 é 1,5. 1 mais 1,5 é 2,5. 5 sobre 2 é 2,5. Então, eu vou cortar totalmente esse grupo com esses aqui todos, ó. E por incrível que pareça, e o meu objetivo era esse, na original aqui, ó, não tem oxigênio, então tinha que sumir tudo mesmo. O que nós obtemos? Carbono mais tungstênio, formando WC, carbeto tungstênio, que é exatamente, agora eu vou apagar, limpar aqui a tela para você ver melhor, é exatamente a reação que eu queria. C, grafite, só não escrevi o estado físico, mas para resolver está ótimo. E o mais importante agora é calcular o ΔH. ΔH são os três coisas. Chama-se de 1, de 2, de 3. Então, ΔH é 1, segunda etapa, mais a segunda etapa, mais a terceira etapa. Colocar aqui, vamos economizar um tempo. Menos 394, somado com menos 840, somado com mais 1196. O ΔH vai dar, então,
verificando a unidade, está aqui em cima. Kilojoules por mol de tungstênio, ou por mol de carbono, porque na equação geral tem 1. Se fosse 2, esse valor seria para 2. Esse aqui é o chamado calor de formação, que essa substância foi formada a partir de substância simples. Então agora é só vir aqui e responder a questão. Letra C. Questão 3. Sabendo que os calores de combustão do enxofre monoclínico e do enxofre rômbico são, respectivamente, esses valores aí, calcule a variação de entalpia na transformação de 1 mol de enxofre rômbico em enxofre monoclínico. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o enxofre, vou escrever o meu objetivo aqui. Eu quero o enxofre rômbico virando um enxofre monoclínico. Então, um mol do primeiro, um mol do segundo. Agora observe, rômbico está aqui, já está do lado que eu quero. Então, para achar essa aqui, o ΔH dela, vamos partir desta aqui primeiro. Então, vou copiá-la. Enxofre rômbico mais O2 formando SO2. Como eu não inverti a equação, ΔH menos 296,8. Agora eu quero o monoclínico, que ele está aqui, ó. Só que ele está lado contrário da seta. Então vou ter que copiar a primeira equação ao contrário. Mono mais O2. ΔH igual a menos. Cuidado, menos não, mais. Por quê? Porque a equação foi copiada ao contrário. 297,2. Agora, vamos somar as duas equações. E sempre a gente corta alguma coisa. E tem que estar na quantidade exata. Esse aqui é rômbico e esse aqui é monoclínico. Não são exatamente iguais, então eles ficam. Senão a gente não tem nada também, né? Rômbico, seta, mono. O ΔH então é menos 296,8, que é o primeiro número, somado com mais 297,2. Fazendo essa continha, encontramos o valor de mais 0,4. Olha, a unidade foi dada no exercício, quilojoules. E você pode colocar aqui, por mol de enxofre, ele, de qualquer um deles, vou colocar aqui do primeiro, que é ele que está participando, virando o outro. Pronto, acabamos o exercício. Espero que tenha ficado bem claro. Próxima questão. Essa também é bem rapidinho, vamos fazê-la. Dadas as equações termoquímicas, está aí, grafite com oxigênio dando CO2 e diamante com oxigênio dando CO2, cada um com um pouquinho de energia. Calcule a variação da entalpia na transformação do grafite em diamante. Está aqui, a interrogação está aqui. Então já tem a equação, o meu objetivo é achar isso aqui. Então vamos lá na equação, onde tem grafite tem na primeira ou na segunda? Grafite tem na primeira, então o grafite que eu quero aqui está aqui. E está do lado que eu quero, então é só copiar a primeira equação. C grafite mais O2 formando CO2. Como eu não inverti a equação, o ΔH é igual a menos 393,3.
Agora eu quero o diamante. E ele se apresenta na segunda equação. Porém, enquanto na equação que eu quero, ele está do lado direito, na equação que eu vou usar ele está do lado esquerdo. Então eu vou ter que inverter essa equação. Então eu vou olhar para o final dela e vou copiar lá. CO2, setinha debaixo de setinha, deixa esse espaço vazio aqui em volta, é bom. C, diamante, mais O2. E o ΔH, opa, eu inverti a equação, ele vai positivo agora. 395,2. Vamos somar as duas equações. E sempre vamos cortar alguma coisa. O que não vamos cortar? Oxigênio. CO2 também. Sobraram grafite, setinha, diamante. O ΔH final é a soma dos dois. Menos 393,3 somado com mais 395. Lembra que eu troquei o sinal da segunda, gente. O ΔH desse processo dá mais 1,9. Olha a unidade. Quilojoules. Se quiser, pode colocar aqui. Mesmo que não esteja aparecendo aqui. Por mol de quem? De carbono grafite. É ele que está participando. Porque aqui só tem um, ó. Então, está respondido a nossa questão. Espero que vocês tenham entendido. Vamos ver a próxima questão. Última questão. Ixi, será que ela é tão mais difícil? Não, ela é pequenina. Eu não vou nem ler isso tanto nessa historinha, está só perguntando aqui, ó. O valor da variação de entalpia para esta reação aqui, ó. Para esta reação. Ou seja, vamos achar quem que eu quero primeiro. Eu quero o ozônio. Onde está o ozônio? Na primeira ou na segunda? Opa, está na primeira. Eu quero do lado esquerdo. Ele está do lado esquerdo. Então é só copiar a segunda equação. O3 mais Cl formando ClO mais O2. Se for uma questão aberta, a gente coloca os estados físicos, tá bom? Como é uma questão de marcar aqui, é quase que um rascunho. Agora eu quero o O. Eu não... Aqui O2, esse aqui é O2. Ó, achei o O aqui, ó. Esse O aqui está aqui. Só que ele está antes da seta na equação de baixo e está depois da seta na equação de cima. Ixi, eu quero ela do lado esquerdo. Então vou ter que inverter essa equação. Então vou copiar da direita para a esquerda. Olha aqui, que eu vou copiar primeiro. ClO, depois o O. Então vamos lá. ClO mais O. Lendo agora do outro lado. O2 mais Cl. Eu esqueci de copiar o ΔH da primeira equação, né? Peço desculpa. Eu inverti ela? Não. Então menos 30. Agora, essa equação aqui eu inverti. Então, o ΔH dela é esse sinal aqui trocado. Menos 64. E agora, adivinha o que nós vamos fazer? Vamos somar. E alguma coisa vai cortar? Ah, se vai. Esses cloros aqui não podem aparecer na equação. Tchau, 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 tchau. O que sobrou? O3 mais esse O, formando O2 mais O2. O2 mais O2 é o quê? 2O2. Então, O3 mais O é igual a 2O2. Que é a equação que eu queria, que está aqui do lado. E qual que é o ΔH dela, então? O ΔH dela é muito fácil. Menos 30
somado com menos 64. O ΔH que nós encontramos, menos 94 quilo. Olha a unidade. Achei aqui a unidade, ó. Então vamos colocar aqui, ó, quilo calorias. Terminamos o exercício então, e nossa resposta está marcada aí, letra A. Então, meus queridos, terminamos a semana 2 do PET 4. Eu já convido vocês para dar início à semana 3 desse mesmo PET. Eu vou tentar fazer rapidinho para vocês, para não atrasar vocês mais que já estão atrasados. Peço desculpa por isso também. Espero que tenha sido claro. Um bom trabalho para todos. E descanse um pouquinho antes de começar o outro, tá bom? Um abraço. Tchau.